Diga aí, sétimo ano, bom dia, né? Hoje são 14 de agosto já, 2020. Já já a gente termina o ano, gente, né? Bem rapidão, né? Mas enfim, né? Graças a Deus que nós estamos terminando o ano. Que bom. Enfim, nós vamos continuar nossa aula, né? Nós estamos na nossa sexta aula de história hoje. Deixa eu conferir se é sexta mesmo, viu? Para eu não estar falando bobagem. Isso mesmo, sexta aula de história. Graças a Deus eu acertei. Sexta aula de história, isso mesmo. E nós estamos falando ainda sobre período colonial e período pré-colonial, que é o período que Portugal vem aqui para o Brasil, a Espanha também, né? Certo? Só para fazer só para recapitular e refrescar sua memória, é o período que alguns países europeus começam a viajar, a entrar mar afora, procurar outros territórios. A intenção era procurar primeiro as Índias, né, no continente asiático, mas chegaram no continente americano, certo? Então, só vou lembrar disso, tá bom? Professora, quais foram os países que se destacaram ou despontaram especificamente? Primeiro Portugal, depois Espanha. Aí depois você tem os franceses vindo para cá, nós temos holandeses também, certo? Inclusive, Maurício de Nassau é um dos caras, né, holandês, que vai ajudar muito o Brasil na questão administrativa também, e financeira, tá? Então, vamos lá, gente. Olha só, qual que é a página, professora, que nós estamos hoje falando, né? A página vai ser a partir da página 104 em diante. Página 104, e nós finalizaremos na página 106, 108, embora 108 não sejam textos, sejam informações, mas informações boas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, deixa só eu fazer um lembrete aqui, né? Lembrete para vocês pensarem de novo. O período pré-colonial é diferente do colonial. Por quê? Porque o período pré-colonial é uma preparação para a colonização. No período colonial, pré-colonial, é que realmente, de fato, os europeus vão estar aí atrás de crescimento e busca de especiarias, tá bom? No período colonial, eles já estão morando aqui no Brasil, vieram para o Brasil não para morar, acabam ficando por uma série de motivos, né? Entre um desses motivos é fugindo de Napoleão Bonaparte lá da França, e acabam ficando aqui também. Depois eles acabam ficando porque tem que estabelecer propriedades e terras, tem que realmente ficar aqui. Por quê? Porque tem que cuidar aqui dos que eles descobriram, entre aspas, né? Aí vão construir as feitorias lembram que era espécie de armazéns que você falava, Maria, Chiquinha, né? Vá lá na mercearia e você troque esse sabão por esse outro sabão, pague essa farinha, compre lá. Então, as feitorias era tipo um armazém. Certo, gente? As feitorias vão surgir justamente no período colonial, tá? Então, deu para perceber a diferença de um para o outro, né? Bom, o que é que nós temos na página 104 no livro de vocês? É o seguinte, olha, no período da colonização nós vamos ter um povoamento que eu falei, né? Não é um povoamento que todos, por exemplo, portugueses vieram para cá e disseram, ai, que massa, vamos morar aqui nesse lugar, porque é um lugar que tem tudo, tem muitas aves, tá, vamos morar aqui. Não, não era. Eles vieram para cá, mas não queriam ficar, primeiro porque não conheciam direito, e o nosso clima é completamente diferente do europeu, sempre foi e sempre será, né? Pelo menos eu espero, né? É, então, e muito estranho para eles, né? Vim morar numa terra quente, enquanto lá é muito frio, né? E a cultura é completamente diferente. Então, eles acabaram povoando aqui, não porque planejaram ou quiseram logo de imediato, certo? Foi algo que foi acontecendo e eles acabaram ficando. Bom, o que é que nós temos? Nós temos, então, nesse período de colonização, o período colonial, nós vamos ter o povoamento que eu acabei de falar, e nós vamos ter é, duas capitanias que vão dar muito certo, né? Foram, eu acho que 10 capitanias, 8. Somente duas dão certo, que é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Capitania como professora, vieram para cá, criaram, estabeleceram povoamento, moradias e fixaram tipo vilas, né? Naquela época, ser chamada de vila era algo muito interessante,
né? É diferente do que nós conhecemos como vila hoje, por exemplo. Então, as únicas capitanias que fundaram vilas, que deu certo, que fez gerar, de dar lucro, foi Capitania de São Vicente e Capitania de Pernambuco, tá bom? Então, vamos lá. Aí, falando em capitanias, nós temos as capitanias hereditárias, que vocês ouvem esse assunto desde o, acho que, terceiro ano, né? Então, vamos refrescar a memória. Professora, capitanias hereditárias foram trazidas por quê? Qual era o objetivo? O objetivo é que o rei de Portugal, Dom João VI, Portugal estava com problemas. Por quê? Porque Portugal estava já com problemas financeiros lá na Índia, né? Indo à Índia e indo à Índia para, por exemplo, trazer especiarias e nem sempre conseguia se chegar, né? Inclusive no início não conseguia chegar porque não sabia completamente onde era a Índia. Então, mas achou as Índias, trouxe algumas especiarias, mas estava com problemas. Por quê? Porque além de Portugal, outros países estavam indo para lá. Então, Portugal estava com problemas financeiros, gente. Porque assim, sabe aquela marca nova de celular que ninguém tem? Aí você viaja lá para uma cidade ou sei lá, uma roupa mesmo. A pessoa fala assim: "Rapaz, que massa, você trouxe de onde? Só você tem, porque lá não tem". Assim acontecia com Portugal e outros países da Europa. Eles iam essa coisa nova, essa especiaria que eles queriam, eles acreditavam que só tinha na Índia, nas Índias. Então, como Portugal estava com problema com as Índias para viajar, por causa de concorrentes também, então começou a ter problema financeiro, certo? Por quê? Porque eles faziam muita coisa de lá e acabavam vendendo e acabou parando de vender porque não tinham que vender tanto, né? Bom, enfim. Então, o que Dom João terceiro pensou? Eu falei sexto, mas é terceiro. Ele pensou em seguinte, em trazer as capitanias e aí ele daria a esses capitães, né, para cuidar das propriedades ou lugares aqui no Brasil. Gente, essas terras e propriedades não eram desses capitães, certo? Pertencia à coroa, eles iam cuidar, eles não podiam vender, não podiam trocar. Mas foi que ele pensou, bom, vocês podem fazer o seguinte, vamos criar, além das capitanias hereditárias, nós vamos ver a questão das seis marias. As seis marias é que eles podiam pegar essa terra, por exemplo, parte dessa terra, e eles poderiam doar parte dessa terra, certo? Então, cuidado, seis marias era parte da terra das propriedades das capitanias hereditárias, onde as capitanias hereditárias não podiam ser vendidas nem trocadas, ok? Bom, o que é que nós temos mais? Página 105. Nós temos, então, aí as capitanias. Deixa só eu ler para vocês. Olha só. As capitanias não conseguiram prosperar como esperado, né? Somente as duas que eu falei, Pernambuco e São Vicente. Aí São Vicente, a capitania de São Vicente vai trazer algumas mudas da açúcar, né? Da cana de açúcar e começam a plantar aqui no Brasil, lá da ilha de Açores, né? Ilha da Madeira. Então, detalhe, o açúcar não é brasileiro, certo? Os portugueses que trouxeram para cá. Então, São Vicente vai trazer, né? A Vila São Vicente vai trazer essas mudas de açúcar e vai plantar e aí vai ter sucesso aqui no Brasil. Então, as únicas capitanias que dão certo é São Vicente e Pernambuco, certo? Bom, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter então o governo geral. Por quê? Porque não deu certo a questão das capitanias hereditárias, as seis marias. Então, o governo geral é exatamente para proteger e impedir a sonegação das capitanias hereditárias. Por quê? Porque os caras das capitanias hereditárias, eles tinham que prestar contas, né, a Dom João III. E para não ter sonegação de impostos, né, por exemplo, que hoje existe, infelizmente, Dom João III disse assim, vou colocar lá, governo geral, para pesquisar, para como é que eu posso dizer, ficar de olho, observar, e aí ele vai estar lá vendo tudo o que acontece, para que ninguém me enrole, passe a perna e deixe de prestar conta daquilo que entrou e saiu, certo? Então, o governo geral era para isso, tá? E proteger também as terras brasileiras. Que página é 105? Aí nós vamos ter, olha, uma das coisas que o governo geral vai fazer. Vai auxiliar nas capitanias que estão com dificuldades para crescer, vai defender o litoral dos franceses, né? E o que mais, professora?
vai desbravar o interior combatendo os indígenas, ou seja, a partir daí eles vão começar a viajar para o interior, né? A questão do Nordeste. Eles achavam que no Nordeste, primeiro não conheciam o Nordeste, passaram a conhecer o Nordeste quando eles foram em busca de mão de obra indígena. Lá eles conheceram as riquezas que o nosso Nordeste tem, graças a Deus, né? Nós somos muito ricos, graças a Deus. Então eles passaram a conhecer o Nordeste e o interior a partir daí, certo? Bom, então vamos lá fazer uma linha, voltando rapidinho. Eu tenho capitanias hereditárias, eu tenho Seis Marias, eu tenho governo geral, eu tenho as duas únicas vilas que deram certo, São Vicente e Pernambuco. E eu tenho a capitania que trouxe as primeiras mudas da cana-de-açúcar para aqui, para o Brasil, que foi a de São Vicente, certo? Inclusive, gente, é dividida, né, entre o Rio São Francisco, passa ainda, né? Claro que recebeu outro nome agora, né, as capitanias, mas a região que eu estou falando, certo? O que nós temos mais? O governo geral, então, ele dispôs, né, de uma ideia e colocou em prática. Ele começou a trazer pessoas de confiança. E aí ele fez uma estrutura. Qual era a estrutura? Ele fez tipo uma pirâmide, né? Aí você vai ter ouvidor-mor, você vai ter provedor-mor, você vai ter capitão-mor, certo? Ele faz uma estrutura e ele coloca ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Dentro disso, nós vamos ter alguns governos gerais, que é Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. Esses caras foram os primeiros governos gerais, governadores gerais aqui no Brasil, depois que as capitanias não deram certo. E nós vamos ter, a partir daí também, todo o funcionamento político, econômico, né, financeiro, para que se administre o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos ter as câmaras municipais e depois são os homens bons, chamaram de homens bons, porque eles eram... Quem eram os homens bons, professora? Aqueles homens que faziam bondade, que ajudavam quem estava com fome, com sede, não. Homens bons eram aqueles que eram escravocratas, certo? Homens e donos de grandes propriedades nas terras brasileiras, né? Governavam e administravam as vilas e as cidades. Certo, gente? Então, olha, veja só. Voltando, recapitulando, não esqueçam de diferenciar capitanias hereditárias de Seis Marias, tá bom? E os governos gerais, quais foram os governos que deram certo e por que foi criado o governo geral, tá bom? Cheiro para vocês. Terminamos a nossa aula, né, hoje, desse assunto, desse conteúdo, que está exatamente, vamos lá, no capítulo 9, tá bom? E é o período colonial e o período pré-colonial no Brasil. Lembre também da questão de diferenciar o que é colonial e o que é pré-colonial, tá bom? Cheiro para vocês, nós voltaremos com atividades. Preparem-se, anotem tudo que vocês estão assistindo na aula. Tiver dúvidas, pontue a dúvida, anote a dúvida e vocês podem falar comigo no privado, viu? Cheiro para vocês, gente. Fique com Deus.